Olá pessoal, bem-vindo a mais uma resolução de questão. Essa é a questão 19 do livro Halley, volume 2, oitava edição, cujo assunto é equilíbrio estático, certo? Eu já fiz dois vídeos falando sobre duas questões diferentes dessa aqui. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser assistir, é só clicar no primeiro link da descrição que você vai assistir os dois vídeos que eu já fiz sobre equilíbrio estático. E vamos ler a questão. Na figura 12-35, uma viga uniforme de peso 500 N e 3 metros de comprimento está suspensa horizontalmente. No lado esquerdo está presa a uma parede por uma dobradiça. No lado direito é sustentado por um cabo pregado na parede a uma distância d acima da viga. A tensão de ruptura do cabo é de 1.200 N. A letra A pergunta: que valor de d corresponde a essa tensão? E na letra B, para que o cabo não se rompa, D deve aumentar ou diminuir em relação a esse valor. Bom, na letra A ele quer saber qual o valor de D correspondente a essa tensão. Então vamos descobrir qual é o valor de D. Na letra A, certo? Qual a tensão que ele está se referindo? Está se referindo a essa tensão aqui, de 1.200 N. Lembrando que todas as questões de equilíbrio estático, é necessário que você conheça que o somatório nas forças resultantes em x tem que ser igual a zero, porque está em equilíbrio a peça. E o somatório das forças resultantes em y é igual a zero, e o somatório do momento é igual a zero. Você precisa saber dessas três informações. Na questão pode usar as três, ou só usar uma, ou só usar duas. Mas vamos lá para a letra A. Qual o valor de D correspondente a essa tensão? Bom, como vamos achar o valor de D? Você pode perceber que na figura aqui é um triângulo retângulo, ok? Onde eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. E aqui eu tenho um ângulo que eu vou pegar como referência. Vou chamar ele de θ. Se eu quero saber o valor de D, o D está oposto a esse ângulo θ. Se ele está oposto, qual outra informação que eu tenho? A distância da viga, que é L. Certo? Vou chamar de L, a distância da viga. O comprimento dela. Se eu tenho essas informações, em um triângulo retângulo eu tenho um cateto oposto, tenho um adjacente. Qual a relação trigonométrica que eu posso usar? É a tangente. Por quê? Porque a tangente do ângulo é igual ao quê? Cateto oposto, que é D, sobre o adjacente, que é L. Se eu quero saber o valor de D, o que eu faço? Eu isolo ele. D é igual a tangente do ângulo que multiplica L. O que falta para eu descobrir o valor de D? Este ângulo. Eu não tenho um ângulo. Como eu vou saber o valor dela? Aí vamos para o próximo passo. Como descobrir esse ângulo? Ele forneceu algumas informações aqui. Ele forneceu o peso da barra, certo? Onde a barra aqui vai ter um peso, que é na metade da barra o peso dela, pois a barra é uniforme, como ele fala aqui. A barra, ou seja, a virga uniforme. Vou chamar aqui de peso. E vou ter também uma tensão neste cabo aqui, que ele forneceu a tensão. Aí você vai analisar, para que ocorra equilíbrio, eu preciso o quê? Que o somatório das forças em x seja igual a zero e o somatório das forças em y igual a zero. Primeiro, quais forças que eu tenho em y? Eu tenho o peso da barra. Essa força aqui do cabo, essa tensão do cabo está em y ou em x? Não está nenhum dos dois. Ou seja, eu tenho que decompor esse vetor aqui. Vou decompor uma componente dele vai para o eixo y e outra componente dele vai para o eixo x. Analisando aqui, eu quero descobrir esse ângulo, certo? Eu tenho quem é t. E eu preciso descobrir quem é meu ângulo. Eu vou aplicar o momento. Somatório do momento é igual a zero. Mas qual é o ponto que eu vou fixar para o momento? Eu vou fixar este ponto da dobradiça, que eu vou chamar de A. Quais são os vetores, ou seja, quais são as forças que provocam momento em relação a A? Só é duas forças. A força peso da barra, ou seja, a força peso da virga, estou chamando de barra, mas é virga, e a componente y da tensão, que provoca esse momento. Porque a componente x, ela não tem distância até o meu eixo de rotação, que é o A, que eu escolhi. Se essas duas componentes, e só uma,
certo? Exerce momento, eu vou usar só uma. Então, calculando o momento, eu tenho t de y vezes a distância do vetor direção até o eixo de rotação. O eixo de rotação está aqui, então a distância daqui para cá é L. Esse aqui, o peso está para baixo, eu vou considerar como negativo, porque eu peguei a seguinte convenção: se a barra girar no sentido horário, positivo; se a barra girar no sentido anti-horário, negativo. Olhe bem, se eu aplicar essa força aqui de baixo para cima, você vai ver que se aqui estiver fixo, essa barra tende a girar no sentido anti-horário. Então, esse t de y aqui ele fica negativo. E se eu aplicar essa força peso aqui na barra, ela tende a girar no sentido horário, ou seja, o peso da barra vezes a distância do vetor direção aqui da barra até o eixo de rotação, que é a barra dividido por 2, é positivo. E tudo isso igual a zero. Bom, eu tenho peso, tenho um L, eu tenho um L, mas eu não sei qual é o valor de t de y. Para descobrir o valor de t de y, eu vou aqui na minha expressão, no meu desenho. Eu tenho um ângulo aqui. A altura do p de y aqui é igual a essa altura aqui. Essa altura aqui está oposta ao ângulo. Se está oposto ao ângulo, eu vou usar o seno. Então, o seno deste ângulo é igual a t de y dividido pela hipotenusa, que é t. Mas eu quero t de y. Então, t de y é t seno do ângulo. Tendo essas informações, eu vou substituir aqui. Menos t seno do ângulo vezes L. Vou passar esse termo aqui para o outro lado, vai ficar menos PL sobre 2. Se está negativo aqui, vou multiplicar todos por menos 1 para ficar positivo, então aqui vai ficar mais e aqui vai ficar mais. Se eu quero descobrir o valor deste ângulo aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu vou isolar esse ângulo. Mas esse L aqui eu posso cortar com ele, certo? E fica, reescrevendo, fica T seno do ângulo é igual a P. Que é P? É o peso da barra ou da viga, que é 500. Se o peso da viga é 500, dividido por 2, dá 250. Vou tirar esse T daqui, fica seno do ângulo igual a 250 dividido por quanto? T é a tensão máxima, 1200, certo? Isso aqui é igual a 0,208. Mas eu não quero saber o valor do seno do ângulo, eu quero saber o valor do ângulo. O que eu faço? Eu aplico a função inversa do seno, que é o ar cosseno. A sua calculadora vai dar seno a menos 1 do ângulo. Então, seno a menos 1 de 0,208, isso aqui vai dar aproximadamente 12 graus. Lembrando que sua calculadora tem que ficar em DEG. Se tiver errado, vai dar diferente desse valor. Se eu sei o ângulo, o que eu vou fazer? Vou jogar aqui em cima e achar quem é o meu D. Reescrevendo aqui, essa parte aqui, eu tenho que D é igual a tangente de 12 graus, que multiplica o L, que é 3. Então, meu D vai dar aproximadamente 0,637 metros. Esse é o valor do D, ou seja, a minha letra A foi resolvida. Na letra B, ele quer saber o seguinte: para que o cabo não se rompa, D deve aumentar ou diminuir em relação a esse valor. Ou seja, ele quer saber se D aumenta ou diminui em relação a 0,637. D vai aumentar. Por que D vai aumentar? Porque pensando no seguinte: aqui eu vou pegar essa expressão aqui para provar matematicamente, certo? Vou pegar ela. Mas eu quero saber em relação ao T, certo? Então eu vou isolar o T. T é igual a 250 seno do ângulo. Se D tem que aumentar, que é o certo, o que vai acontecer? Esse número aqui vai aumentar. Ou seja, se esse número, o denominador aumentar, o que acontece com a tensão? Diminui a tensão. Se esse denominador aqui diminuir, a tensão faz o quê? Aumenta a tensão.
eu quero que ele aumente, para que diminua o risco de se romper. Se eu aumentar o grau aqui, aumenta aqui embaixo também, ou seja, a tensão diminui. Como aumentou esse grau aqui? Aumentando esse D. Quanto maior o D, maior é a angulação daqui, ou seja, o valor dele tem que aumentar em relação a esse valor aqui que deu. Espero que você tenha gostado da resolução. Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e até a próxima.